Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Estou com muita saudade de todos, tá bom? Bom, vamos lá? Agora vamos fazer uma aula de revisão sobre o quinhentismo. Nós já estudamos, tá, sobre o quinhentismo nos primeiros dias de aula, ok? Já falamos, já conhecemos, e agora eu vou fazer essa aula de revisão através dos exercícios que eu trouxe aqui para vocês. Então, por favor, peguem as folhinhas, tá? Peguem a folhinha aí, vamos lá? Todo mundo acompanhando aqui comigo a revisão. E à medida que eu for corrigindo, né, os exercícios, eu vou falando, vou fazendo um comentário e aí vou fazendo a revisão junto com vocês, ok? Bom, eu gostaria de fazer um breve resumo do que foi o quinhentismo. Vamos lá? O quinhentismo, né, representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e também descritivas, e que são textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e também o povo, ok? Vale lembrar também que o quinhentismo brasileiro ele ocorreu paralelo ao classicismo português, e o nome desse período, no caso quinhentismo, refere-se à data de início, no caso 1500, por isso o nome quinhentismo, ok? Bem, vale lembrar também que com a chegada dos portugueses aqui no nosso território brasileiro, isso em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios, ok? Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, tá? No período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. E, além disso, né, nós temos que frisar que os jesuítas, que eram responsáveis por catequizarem os índios, eles criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo também, conhecida como literatura de catequese. Então, nós tínhamos dois tipos de literatura: literatura de informação e literatura de catequese, ok? E os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Ok, pessoal? Bom, vamos lá? Primeiro exercício. As primeiras manifestações literárias, tá, que se registram na literatura brasileira referem-se a, só podia ser a resposta a letra A, literatura informativa sobre o Brasil, e a literatura didática, né, catequética. Acabei de falar isso agora, né? Então, a resposta correta é a letra A. Então, são as primeiras manifestações literárias que se registraram na nossa literatura brasileira, né? Era literatura informativa, tinha esse caráter, né, de literatura informativa e literatura catequética, né? Literatura de catequese, que era uma literatura voltada à catequização dos índios, né? E essa literatura informativa era aquela literatura que procurava informar, eram textos que informavam, né? Que informavam a quem? Ao rei Dom Manuel, rei de Portugal na época. Então, todos os cronistas, ou seja, todas aquelas pessoas que estavam acompanhando ali, né? Estavam a bordo do navio, que viajavam, estavam todos juntos, eles procuravam descrever minuciosamente tudo que viam. E eles escreviam para quem? Para o rei de Portugal, né? O rei Dom Manuel, ok? O rei de Portugal, beleza? Vamos lá? Número 2. A literatura de informação corresponde às obras, só podia ser a letra C, de jesuítas, cronistas e viajantes. Como eu acabei de falar, né? Essa literatura de informação, ela corresponde a essas obras, né, de jesuítas, cronistas e viajantes, porque eram eles que praticavam, que faziam, que descreviam, que escreviam esses textos informativos, ok? Chamados de textos, né, ou seja, literatura de informação. Nós sabemos que muitos viajantes e jesuítas
contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico todas as suas impressões acerca da nova terra encontrada. Ok, pessoal? Então, por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quimentista possuem forte pessoalidade, ou seja, as impressões, né, de cada autor. Tá? A obra desse período que mais se destaca é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, como eu acabei de falar, né? O rei, né, de Portugal, Dom Manuel. Tá bom? Foi? Bom, vamos lá? Agora nós temos a questão de número 3. Vamos lá? Questão de número 3, que diz assim, ó, qual das afirmações não corresponde à carta de Caminha? Então, qual das afirmações não corresponde à carta de Caminha? Número 3, a resposta certa só podia ser a letra E, tá? As aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das descrições. Então, a carta de Caminha, né, o conteúdo, a forma, né, da carta de Caminha não tem nada a ver, né, com o barroco, nada a ver. Bom, pessoal, eu quero deixar claro que essa carta, né, foi escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, e é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Em seus conteúdos, aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. Então, não tem nada a ver com o barroco, ok? Vamos lá? Número 4. A literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história, só podia ser a letra C. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e a sua assistência religiosa e moral. Então, como eu falei anteriormente, né, a literatura jesuíta, ela tinha essa missão, né, ela tinha essa característica de catequizar o índio e dar toda assistência, né, religiosa e moral para eles também, ok? Então, número 4, a resposta é letra C de casa. Vamos lá? Número 5. A importância das obras realizadas pelos cronistas portugueses dos séculos XVI e XVII é. Então, número 5 só podia ser a letra B de bola, sobretudo documental. Tá bom? Então, quero deixar claro que essas obras, que eram realizadas pelos cronistas portugueses, né, possuíam cunho estritamente documental. Só isso. Bom? Número 6. Anchieta só não escreveu, número 6, letra B de bola. A resposta certa é a letra B de bola. Ele só não escreveu sonetos clássicos à maneira de Camões, seu contemporâneo. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que José de Anchieta, ele foi historiador, gramático, poeta e teatrólogo, e um padre jesuíta espanhol. Tá? No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Ok? Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Ok? Suas principais obras são A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, de 1595, e a obra Poema A Virgem, o nome da obra dele, Poema A Virgem. Ok? Então, essas obras de Padre José de Anchieta só foram totalmente publicadas no Brasil na segunda metade do século XX. Ok? Vamos lá? Número 7 agora. São características da poesia do Padre José de Anchieta. Só podia ser a letra D de dado. As características, né, que apresentava aqui, no caso, era a função pedagógica, né, tinha uma função pedagógica, né, possuía uma temática religiosa, expressão em redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas facilmente. Então, essas são as características da poesia do Padre José de Anchieta. Ok? Letra D de dado. Número 8. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que, então, número 8, a resposta certa é a letra C, é constituída por documentos, né, que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica, como eu já havia falado anteriormente, né?
Então, a literatura produzida, literatura do quinhentismo, né, produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, possuía, né, documentos que informavam acerca da terra brasileira. E também a literatura jesuítica, que era a literatura voltada para a catequização dos índios. Tá bom, pessoal? Fornecia aos índios um caráter religioso, né? Fornecia também uma base religiosa e também, como eu falei anteriormente, aqui no exercício, o padre José de Anchieta, ele procurava dar toda assistência religiosa e moral também para os índios. Isso? Por isso que a resposta do número 8 é a letra C, tá bom? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de revisão sobre o quinhentismo, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa aula de revisão. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um. Tchauzinho e até o próximo vídeo.